Boa noite. Nós estamos, nesse momento, dando início a mais um programa de estudos filosóficos da AEFOS. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre o iluminismo, a liberdade e a sociedade. A proposta desse encontro tem por objetivo perpassar, de certa maneira, o contexto histórico do pensamento iluminista, tendo por baliza o pensamento de Immanuel Kant, fundamentando-se na Aufklärung do pensamento alemão, ou seja, os princípios do esclarecimento. E por que nós elegemos exatamente esse pensamento para essa reflexão da AEFOS? Primeiro, porque o pensamento do iluminismo ele foi a constituição histórica, ele foi a constituição epistêmica de um contexto muito específico, do qual surge o pensamento do espiritismo, da doutrina espírita, e a proposta assim de desenvolver uma reflexão mais racional, numa proposta de fato de iluminação da própria sociedade. Nós vamos, metodologicamente, percorrer aqui aproximadamente cerca de 40 minutos de apresentação, e depois nós estaremos, obviamente, abertos aí à reflexão, e nós contamos com a participação de vocês para que possamos interagir no sentido de refletir, de fazer o pensamento vivo acontecer. Então, convidamos, interajam, participem conosco. A grande vantagem, digo eu, do pensamento filosófico é porque não está firmado em nenhum dogma, em nenhuma premissa pré-estabelecida, mas é exatamente a abertura da reflexão. A possibilidade de refletir, de constituir, de propor mudança e uma transformação reflexiva. Essa é a nossa finalidade. Nós não estamos aqui, enquanto instituição, propondo enfrentamento, confronto, ou mesmo afirmando de maneira insustentável qualquer coisa que venha ferir as bases, os elementos doutrinários da nossa proposta, mas é retomar Kardec, que é a proposta básica de racionalidade, de pensamento, pautado, portanto, na razão e na reflexão crítica. E assim, nós vamos então percorrer o nosso estudo, tendo por base um texto fundamental de Kant, que é exatamente esse. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? E Kant, ele escreve esse texto, vejam vocês, em 5 de dezembro de 1783, há poucos dias, e do qual ele pretende uma pergunta, inclusive. Estamos numa era esclarecida? Ele fala, não, estamos numa era de esclarecimento. Repito, 1783. E assim, buscando responder a essa questão, tentando entender qual é a fundamentação do esclarecimento, a partir desta palavra advinda do alemão, Aufklärung, que é exatamente o esclarecimento, o elemento do esclarecer, de trazer luz. Por isso a nomenclatura também é apresentada como século das luzes, era da ilustração, todos esses nomes conferindo, portanto, força a esse elemento de iluminação que se propunha o esclarecimento. Vou me pautar, inicialmente, essa apresentação, sendo bem fiel ao texto de Kant, ou seja, o que é esclarecimento. Um texto que foi apresentado, publicizado a toda a sociedade e aberto às reflexões e críticas. E assim nós temos, na abertura do texto, quando Kant diz que o esclarecimento, Aufklärung, significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. Primeiro ponto que chamamos a atenção, Kant, ele inevitavelmente, ele confere responsabilidade ao indivíduo pelo próprio estatuto de minoridade. E assim, como compreender minoridade na perspectiva kantiana, nessa premissa do esclarecimento? Ele afirma que a minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de outro. Então, o indivíduo que não se serve do seu entendimento, que não se propõe a uma capacidade crítica, ele está no estatuto de minoridade. Ironicamente, brincamos aqui,
numa era de fake news, WhatsApp, informações tão sem fundamentação e sem conexão lógica, racional, ou mesmo sem fundamentação bibliográfica, ela é apresentada em muitos indivíduos, já atestam a ela, né, um peso de verdade e ficam duplicando, reproduzindo essas mensagens sem perceber que, por vezes, estão atestando abaixo o seu próprio estatuto de ignorância acerca do assunto. E essa minoridade, então, ela é essa incapacidade do indivíduo. E Kant, ele tenta instigar o indivíduo a promover, a desenvolver-se na sua capacidade de pensamento. E ele utiliza um termo do próprio latim, sapere-aude. Tenha coragem, sirva-se de seu entendimento. Nós não podemos esquecer que este é um contexto bastante incisivo de constituição de um pensamento, podemos dizer, democrático. A proposta, a construção, a saída de um estatuto, de uma constituição histórica, social, econômica, de um modelo monárquico. Por mais que pensemos, ainda assim, na ruptura histórica, cronológica com determinado modelo, não há como negar que as estruturas ainda continuam firmes e bastante consistentes na tessitura, não só social, mas na perspectiva dos indivíduos, né? No modelo da própria sociedade. E Kant ainda continua no sapere-aude. Tenha coragem de te servir de teu próprio entendimento. Tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. A divisa do esclarecimento é sapere-aude. Tenha coragem de servir-se de seu entendimento. E ele não ameniza os termos quando diz: a preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens comprazem-se em permanecer por toda a sua vida menores. Portanto, é a preguiça e a covardia. Os indivíduos que não assumem a sua capacidade e a sua dimensão de transformar-se e refletir é por preguiça e covardia, porque é tão cômodo ser menor. É muito cômodo, é confortável ser menor. Que outro possa escolher por mim, né, acerca das minhas decisões. E aqui promovemos um link, ironicamente brincando aqui com os elementos históricos, porque não estamos lidando exatamente com a cronologia, mas com o pensamento desconexo dessa historicidade linear, que absurdamente ela não existe, mas pensando como desenvolvemos na reflexão anterior, quando falávamos sobre Sartre, na capacidade de escolha do indivíduo, né? Quando Sartre dizia que, ainda assim, mesmo que eu não escolha, ainda assim, isso não deixa de ser uma escolha. Não há como fugir dela. Mas aqui, no pressuposto do iluminismo, da racionalidade, da ilustração, da iluminação, era um convite aos indivíduos a terem esse enfrentamento, a essa capacidade de arriscar, pensar e desenvolver, portanto, o seu senso crítico, a sua capacidade de reflexão. E livrar-se dessa minoridade que se tornou uma espécie de segunda natureza. Vejam que a proposta do iluminismo afirma de uma segunda natureza. Qual seria, portanto, a concepção teórica de uma primeira natureza? Qualquer um que vier a pensar, ou cogitar, ou desenvolver a hipótese de uma ideia, seria, portanto, o pensamento platônico, a racionalidade que já nasce com os indivíduos? É exatamente isso. O pensamento do iluminismo, ele advém de uma concepção idealista. Portanto, a razão é a condição sine qua non do indivíduo. E não assumir a sua razão e o seu exercício de reflexão, segundo os pressupostos iluministas, nada mais é do que assumir, de certa forma, uma segunda natureza. Uma segunda natureza, portanto, menor, num estatuto de minoridade. E assim, ele continua a desenvolver afirmações que preceitos e fórmulas, esses instrumentos mecânicos destinados ao uso racional, ou antes, ao mau uso de seus dons naturais. E aqui retomo exatamente o que dizíamos. Os dons naturais são exatamente a capacidade racional do indivíduo, a capacidade do indivíduo pensar, do indivíduo refletir. E assim, essa é a natureza humana. E o indivíduo, ele, de certa forma, podemos afirmar que ele desmerece, ele denigre a natureza humana, quando ele não faz uso dessa capacidade de reflexão.
Mas podemos pensar em algumas questões que fazem sentido e coerência a essa reflexão, a esse pensamento. Mas, se o indivíduo vai fazer uso de sua razão, não geraríamos com isso, pensem comigo, um colapso na sociedade? Qualquer um pensando da forma que bem entendesse, a liberdade da reflexão, não geraria um caos? Seria necessário a existência de alguns tutores para promover, que seja a base inicial ali, né, de uma constituição de um pensamento mais equilibrado? Veja que Kant, ele afirma, né, o risco dos tutores que advém do exercício do pensamento livre. Abre aspas. Sempre se encontrarão alguns homens pensando por si mesmos, incluindo os tutores oficiais da grande maioria. Kant diz, ainda assim, aí está instituído um perigo. Quando o indivíduo, pensando por si, né, nessa dimensão do saperialdi, coragem de serviço de seu próprio entendimento, ele se faz tutor para guiar, digamos assim, uma nação, guiar os indivíduos, ser o Messias que vai à frente dizendo que todos devem fazer. Qualquer ironia aqui, ela é bem proposital mesmo. E há um grande perigo, porque esse indivíduo ele vai sucumbir a um desejo pessoal e não vai dar vazão e possibilitar a constituição de um pensamento aberto, reflexivo, em que os indivíduos estejam convidados à constituição de uma reflexão. E é nesse sentido que os idealistas, veja, os elementos de transformação no idealismo, eles partem da subjetividade, não é de uma constituição social. Por isso podemos entender, dentro das concepções teóricas da doutrina, vamos sempre entender a concepção de evolução de uma forma um tanto quanto atomizada. É no indivíduo, é no sujeito, é no indivíduo a transformação do eu interior. É bem platônico, é bem do princípio das concepções socráticas, as concepções inevitavelmente agostinianas, que é o do neoplatonismo, de onde constitui e escoa todo o pensamento cristão que chega até nós, no pensamento, na abordagem, né, enfim, contemporânea. E assim podemos ver a confirmação disso que dissemos, da importância da subjetividade. Uma revolução, talvez, né, poderá causar a queda do despotismo pessoal, ou de uma opressão cúpida, aí a cupidez. Lembrando bem da fundamentação teórica de Platão, da divisão da alma em três compartimentações, vou usar aqui essa nomenclatura. A alma, portanto, básica, trivial, a alma concupiscente, a alma irascível e a alma racional. A dimensão cúpida, portanto, ela é a inferioridade da racionalidade. Essa deturpação da razão, né? Essa deturpação da própria constituição reflexiva do indivíduo. Portanto, a queda do despotismo como uma ação revolucionária, ela pode propor, sim, a queda de um despotismo pessoal, de uma opressão cúpida e ambiciosa. Mas, vejam o peso da conjunção adversativa, mas não estará jamais na origem de uma verdadeira reforma da maneira de pensar. Qualquer semelhança com o que encontremos aqui, com algumas abordagens da reflexão espiritista, não é mera coincidência. Porque o espiritismo está fundamentalmente nas bases de um idealismo, e por que não dizer, historicamente, no momento em que o pensamento ele é nascente, esta era a concepção teórica que iluminava o contexto europeu. Então, não adianta uma proposta revolucionária. Não é ela a esperança de transformação da sociedade. Não proverá da materialidade, mas advirá dos indivíduos da capacidade da razão que, consequentemente, irá iluminar toda a conjuntura social. Eu peço vênia, pausa, tempo, reflexão a isso aqui. Muitos podem pensar, em sala de aula é muito comum encontrarmos isso, quando, de repente, trabalhamos uma teoria oposta a essa, se for o caso, que será na próxima live, alguns indivíduos dizem, professor, mas você não apresenta uma ideia do idealismo e agora você apresenta um confronto a essa ideia? Eu estou aqui interpretando, pensando junto com Immanuel Kant. Portanto, tomando emprestar as lentes de Kant e enxergando a realidade a partir desta perspectiva. Então, é esse pensamento que nós nos firmamos. E a filosofia tem essa possibilidade
de permear, caminhar entre as diversas concepções teóricas e entender o que se diz, entender o que é a concepção do pensamento, para que possamos, inclusive, ter a condição a fundamental, a condição radical, teórica, de constituir uma crítica consistente. E não apenas porque eu não gosto, porque eu não me afinizo com esse pensamento. A filosofia tem essa abertura reflexiva, que, sinceramente, eu considero apaixonante. Nada tem que ser, nada é o que é, as coisas estão se constituindo, estão se fazendo, e o pensamento tem essa abertura. Então, para Immanuel Kant, para o pensamento iluminista, não há possibilidade, porque os indivíduos acabarão, por vezes, utilizando de força, ou de um exército, ou coisa parecida, e assim farão com que a razão esteja sucumbida aos caprichos e à cupidez humana. E assim, lançamos uma pergunta, sendo consoantes com o pensamento de Kant. E o próprio Kant fez essa pergunta no seu texto. Mas que limitação constitui obstáculo ao esclarecimento e qual não constitui ou lhe é mesmo favorável? Qual seria, portanto, essa limitação como obstáculo maior ao esclarecimento? E eu faço questão de retomar aqui algo que dissemos no início. Não seria perigoso dizer aos indivíduos, sirvam-se de seu próprio entendimento, e os indivíduos saem, cada qual servindo-se de seu próprio entendimento, numa expressão bem popular, pensando pelos cotovelos, e cada qual tomando decisões inevitavelmente passionais, porque eu gosto, porque é assim, porque esse é meu pensamento. E aí muitos indivíduos aí, como no contexto social, com muito respeito às concepções de cada qual, que estamos abertos ao respeito a todas elas, as vertentes, as perspectivas, mas é entristecedor quando indivíduos dizem, eu odeio o comunismo. Tá, tudo bem, você tem todo o direito de odiar, mas o que é comunismo? O indivíduo sequer sabe. E não sabe contra o que ele se opõe, com que ele se opõe, ele não tem fundamentação. Eu não concordo com um determinado pensamento. E se você faz a pergunta por quê? As respostas, por vezes, são frágeis, por que não dizer que estapafúrdias, vergonhosas. Porque os indivíduos estão pautando-se por tutores, seguindo diretrizes de outros indivíduos e afirmando-se em verdades das quais minimamente eles fizeram parte da constituição reflexiva desse pensamento. E aqui, então, Kant faz uma diferença da reflexão. Ele fala da reflexão do uso racional, no uso público e do uso privado da razão. E Kant foi muito perspicaz. Não há como negar, o pensamento iluminista foi muito perspicaz, porque ele poderia ser exatamente uma incitação à balbúrdia. Que bom, não é? Mas, enfim, foi uma incitação à balbúrdia, poderia ser uma incitação à desordem social, poderia ser uma incitação à instauração de um comunismo. E todas essas concepções que são vistas, apresentadas e teorizadas como sinônimas à destituição da coesão social. E Kant assim difere, dizendo que o uso público da razão, uso público, qualquer indivíduo está livre para fazê-lo, o quanto desejar. O que é o uso público da razão? Dentro de uma academia, o indivíduo ele produz um texto, um artigo, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese. Ela somente terá reconhecimento se ela passar por uma avaliação pública. O artigo, portanto, ele é publicizado, ele é divulgado, ele é publicado, ele aparece nos anais de eventos, ele aparece das diversas formas, em material, livro físico ou não importa. O trabalho de conclusão de curso passa por uma banca de defesa, e nenhuma banca é restrita, toda banca é aberta, portanto, os indivíduos podem participar, porque a defesa de conhecimento ele é público. O conhecimento, para receber a outorga de veracidade, ele passa pelo viés público. Ele passa pela necessidade de um pensamento público a ser avaliado, questionado e criticado pelos demais. Assim como nós nos colocamos nesse momento aqui numa apresentação pública,
e com toda a capacidade de qualquer um se opor ao que estamos dizendo. E, claro, é o direito de qualquer um, e iríamos, inevitavelmente, a conversa, um debate, de uma forma muito saudável. Porque a oposição, não só ela é um direito, mas ela é fundamental para que o pensamento se desenvolva na sua dimensão vívida e constituição livre. Portanto, Kant dizia, repito, o uso público ele é ilimitado, mas é preciso ter cuidado com o uso privado da razão. Porque se o indivíduo basear a ação, a conduta dele, a partir de uma reflexão privada, quando esse privado ele sobrepõe-se ao público, aí não há mais direito dos indivíduos de agirem conforme bem entendem, porque estamos a falar de um contexto coletivo, de uma ordem social. Eu não concordo com determinada lei, ótimo, mas enquanto a lei não for mudada, se ela não foi alterada, você não tem direito de agir conforme teu bel prazer. E assim como nós estamos vendo embates aí, gerando aí reflexões, embates, questionando as leis, o próprio STF, ok. Se há um desejo de mudança, que seja e esteja pautado na concepção legalista, ou seja, na legalidade, na lei, e não na concepção privada, porque eu não quero, porque eu não gosto. Porque isso seria tal como uma criança a chorar pela chupeta que perdeu. Seria um tanto quanto infantil. E assim Kant afirma que o uso privado da razão, por sua vez, deve com bastante frequência, ser estreitamente limitado, sem que isso constitua um entrave particular ao progresso do esclarecimento. Deve ser limitado, e assim podemos pensar como se dá a constituição do pensamento de um indivíduo numa formação profissional. Dentro da academia, o indivíduo receberá, portanto, a formação teórica, prática, técnica, independentemente de qual área, inclusive também da sociologia, da filosofia e das áreas de humanidades, que são fundamentais para o pensamento da sociedade, não apenas as áreas técnicas. E assim sou grato à sociedade brasileira, que custeou todos os meus estudos em filosofia, doutorado em sociologia, e agora, nesse momento, pós-doutoramento em educação. Sou grato à sociedade brasileira, porque são elementos fundamentais. Estou aqui simbolicamente nessa simplória live, nas nossas parcas condições, oferecendo o produto à sociedade, como gratidão. E o indivíduo, portanto, dentro da concepção da formação acadêmica, chega um determinado momento em que ele recebe a outorga de grau. Ele recebe o peso da Constituição, ele se torna, portanto, um formador de opinião, uma capacidade de gerar pensamento, ações, medidas e competências profissionais em dimensões públicas. É elevar o indivíduo a um patamar de socialização. E assim, trago aqui um elemento do qual Kant ele é bastante atencioso, quando ele diz: o uso, portanto, que um pastor, em sua função, ele faz de sua razão diante de sua paróquia, é apenas um uso privado. Ele está ali falando para a sua paróquia, para o seu grupo, é um uso privado. Mas esse indivíduo, esse pastor, esse padre, ou seja, ele quem for, ou qual elemento ele represente, ele não tem direito de falar por vontade própria, tal como ele pensa, deturpando os princípios fundamentais, legalistas, aos quais ele se encontra vinculado. Porque esses elementos, afirma Kant, eles ultrapassam o elemento do privado. Eles estão numa esfera pública e o indivíduo, assumindo, portanto, aquela constituição identitária, ele precisa assumir e fornecer o seu papel como contribuição à própria sociedade. Mas esse indivíduo, esse pastor, enquanto erudito, que por meio de seus escritos fala ao verdadeiro público, isto é, ao mundo, por conseguinte, no uso privado de sua razão, o padre
desfruta de uma liberdade ilimitada de servir, desde que ele tenha a capacidade de produzir e gerar reflexões à dimensão pública. Então, Kant ele tem o pensamento iluminista, na representação aqui do pensamento kantiano, tem todo esse cuidado de não desenvolver, de não possibilitar aí um colapso social, mas gerar uma capacidade reflexiva nos indivíduos, para entender que é um ambiente privado, que o pensamento é posto à prova. Portanto, se você, com todo respeito, mesmo que seja uma coisa absurda, se você parte da concepção que a Terra é plana, vamos discutir isso publicamente. Quem sabe, talvez você venha entender o absurdo teórico, a concepção da qual você se fundamenta. Desculpa, mas tem coisas que não dá para digerir muito bem. E assim, Kant continua. Qualquer, portanto, contrato concluído para proibir para sempre toda a extensão do esclarecimento ao gênero humano, ou seja, que indivíduos agora vão assumir a defesa da sociedade, a defesa da lei, se a defesa da lei se pautar numa tentativa de coibir a extensão do esclarecimento ao gênero humano, ela é completamente, portanto, nula. Isso é nulo. E, para todos os efeitos, não ocorrido. Assim, o princípio de legalidade em Kant, ele perpassa a dimensão do público. Ele perpassa a Constituição, por que não dizer, democrática. E assim, a pedra de toque, e é interessante essa expressão, um tanto quanto arcaica e por vezes perde seu sentido. Alguns objetos anteriormente que eram apenas banhados em ouro e vendidos como ouro, tinha-se a pedra de toque, né, para fazer a ranhura no objeto, para ver o que estava de fundo. Se a cor permanecia na mesma tonalidade, se tudo era o amarelo do ouro, ou se apareceria uma outra cor. Era apenas algo de superfície. É uma metáfora que eu faço questão e peço licença para comentá-la, porque ela tem uma capacidade simbólica muito interessante. Aquele conhecimento que meramente ele se dá por superfície ou se ele se dá, de fato, em profundidade. Então, a pedra de toque de tudo que pode ser decidido sob a forma da lei para um povo se encontra na questão: um povo imporia a si mesmo uma tal lei? Se a resposta for não, isso não está pautado na capacidade e na abordagem reflexiva do iluminismo, da ilustração. E aqui, isso me faz lembrar, e aí a gente percebe a coerência de Kant na fundamentação, na constituição do seu pensamento. Nós temos na fundamentação da metafísica dos costumes de Kant uma das máximas, ou melhor, a máxima fundamental, um axioma, quando ele diz: devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Aquilo que você faz pode se tornar uma lei universal? Se a resposta for sim, você está no patamar de moralidade. E aí vale dizer no imperativo categórico. Se a resposta for não, tal como na constituição de uma lei dentro da sociedade, ela não está pautada e fundamentada na capacidade de privilégio da razão. Ela não está contemplando a capacidade racional da própria sociedade. E assim, podemos ainda continuar com o próprio Kant, quando afirma que o povo não é sequer autorizado a decidir por si mesmo. Um monarca tem ainda menos o direito de decidir pelo povo, pois sua autoridade legislativa ela repousa na autoridade do povo, na capacidade racional do povo. Vejam que aqui esse pensamento fundamentalmente democrático, ele vai de oposição clara e direta à Constituição do Estado Hobbesiano, em que os indivíduos são convidados a abrir mão, fundamentalmente, abrir mão de sua liberdade, para que o soberano, pudesse assim agir pelo princípio de governo de toda a sociedade, fazendo com que todos estivessem num patamar de igualdade. Para tanto, podendo o governante servir-se de uma força monstruosa, né, tal como o Leviatã, fazer com que todos se igualem e que todos entrem dentro da mesma estatura, igualitariamente na sociedade,
E o pressuposto de um Estado monárquico, então, no direito divino dos reis de governar, repito, o direito divino dos reis de governar. Essa é a fundamentação do Estado, por exemplo, robesiano, monárquico, que Kant está aqui claramente se opondo e apresentando um pensamento oposto a esta fundamentação. Se não há liberdade, não há razão, não há reflexão, a lei não tem o peso de legalidade. Não há, portanto, o peso de obediência à lei. E assim, seguimos com o pensador. Situei o alvo principal do esclarecimento, a saída do homem da minoridade da qual ele próprio é culpado, principalmente no domínio da religião. E aqui está o ponto crucial, do qual Kant firma a sua crítica, principalmente dentro do pensamento religioso. Porque dentro da religião, repito, advindo do elemento histórico, do direito divino dos reis de governar, verdades foram desenvolvidas, instituídas, portanto, dogmas foram instituídos, impossibilitando qualquer reflexão. Dogma, por si só, já é a ausência da capacidade racional, porque dogma é um ponto de fé. É a pergunta que uma criança, por vezes, faz e recebe a seguinte resposta dos pais: é assim porque é. Ou ainda, é mistério de Deus. É porque é. É um absurdo. Isso é o dogma. O dogma, ele não se pauta numa capacidade racional. Portanto, o dogma, ele é antagônico à proposta de um iluminismo, à proposta de uma reflexão. E aí, a doutrina espírita, ela nasce nesta capacidade de questionar dogmas, de se manter aberta à reflexão. E é entristecedor, como dentro do movimento espírita percebemos muitos indivíduos que abrem mão da sua capacidade de reflexão e racionalidade, seguindo, portanto, tutores, seguindo, portanto, gurus ou coisa parecida, sem se perguntar por quê. Qual é a fundamentação de determinado pensamento? Impossibilitando sua capacidade de razão por escolha. É mais fácil que outro escolha por mim. E assim, fechando algo crucial, identitário da doutrina espírita, que é exatamente a abertura reflexiva, o pensamento científico, a capacidade viva de reflexão autêntica. E o próprio Allan Kardec deixa isso muito aberto. Se porventura, algum momento, a ciência disser algo contrário, sigam a ciência. Porque estamos falando de um pensador, de um professor, de um matemático. E muitos indivíduos não pensam, por vezes, quando dizem precisamos retomar a Kardec. Sim, retomar a Kardec é exatamente manter a abertura reflexiva, a postura filosófica, onde não há verdade instituída, mas há o processo, há o caminho, há a construção dessa verdade dentro da própria sociedade, com os indivíduos, buscando e objetivando transformações. E assim, Kant vai finalizando este texto, dizendo que um grau mais elevado de liberdade civil parece ser vantajoso para a liberdade de espírito do povo. Ele impõe, todavia, barreiras intransponíveis. Que barreiras são essas? A capacidade do indivíduo de questionar, refletir, e ainda digo, a capacidade de um indivíduo internalizar a lei em si. Não apenas internalizar, não seria aqui a minha expressão mais correta. Não estaria correto e coerente com Kant. Não é internalizar, é fazer nascente o elemento da lei em si. E assim, uma expressão bastante poética, quando Kant diz de duas belezas no universo. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Portanto, a lei moral é o princípio de liberdade. Não é uma liberdade como muitos imaginam, ou imaginariam nessa proposta de fazer livre exercício da razão. Não é fazer o que se quer. Por vezes, a minha liberdade, no sentido moral, é dizer não ao que eu quero. Não como uma capacidade de negação do meu desejo, mas compreender por um sentido de alteridade, de respeito ao outro. E nesse ponto, Kant ele vai coerentemente à nervura da moral cristã.
Não faça ao outro aquilo que você não deseja para si mesmo. Kant, ele nasce dentro de um berço religioso, de pastores, né, um pastor protestante. Ele nasce dentro dessa cultura, ele vivencia esses elementos. Mas ele confronta, ele tem a capacidade e a coragem de confrontar esse pensamento enquanto estrutura dogmática, mas convidando aí a essa abertura. E ele diz que não haveria por que um governo ter medo da liberdade do povo. Porque se a lei se constituir exatamente com a colaboração dos indivíduos, os indivíduos estariam livremente contribuindo na constituição das leis, e assim, portanto, eles fariam parte de uma liberdade muito mais abrangente. E aí ele usa a palavra intransponível. Porque eu não faço isso porque eu vou ser punido, eu não faço isso porque eu não quero, de repente, ir para o inferno, para o umbral ou coisa parecida. Eu faço isso porque eu estou fazendo bem em si mesmo. E aí, então, existe um ponto fundamental para entendermos, e estamos finalizando a fala, já estamos com 36 minutos, quando Kant afirma na fundamentação a metafísica dos costumes. Eu peço licença para ler um parágrafo bem pequeno. Seu verdadeiro destino deverá ser produzir uma vontade, não só boa, quiçá como meio para outra intenção, mas uma vontade boa em si mesma, para que a razão é absolutamente necessária. E a palavra necessária, nesse momento aqui, já dissemos em outro estudo e repetimos. A palavra necessária não está aqui no sentido de precisar de algo. Não é a necessidade. A necessária é aquilo que tem a força em si mesma. Que a razão humana seja capaz de produzir uma vontade boa. Não porque ela é meio para alguma coisa, mas que ela seja fim em si mesma. O princípio, portanto, de moralidade do iluminismo, de moralidade, que é exatamente aí o imperativo categórico kantiano, diferentemente do imperativo hipotético, é que o indivíduo haja e a sua ação seja um fim em si mesmo. Ele seja o grande legislador de sua conduta, agindo na objetividade da construção de um bem maior, que é coletivo, é social, e para todos os indivíduos, assim, enaltecendo o espírito humano. E assim, ele afirma, ainda na fundamentação metafísica dos costumes, só pode ser objeto de respeito e, portanto, mandamento, aquilo que está ligado à minha vontade, somente como princípio e nunca como efeito. E a vontade em Kant, ela não se desvincula da razão. É importante que entendamos isso. Não é a vontade, uso a expressão novamente aqui, cúpida, porque é bem platônico, isso seria a dimensão sensorial. Aqui é a capacidade da razão como controle, como gestão dos próprios indivíduos, das próprias ações, das escolhas, bem como também da própria cupidez humana. E assim, finalizando o contexto, o que é esclarecimento de Kant, nós encontramos a importância desse humanismo, do iluminismo, que fala-se de um homem que, doravante, é mais do que uma máquina, na medida de sua dignidade. Portanto, se estamos a falar de um indivíduo na sua dignidade, dentro dos postulados iluministas, estamos a falar da dignidade da razão humana. E assim, qualquer governo, qualquer medida que perpasse posturas autoritárias, não possibilitando, não convidando os indivíduos à reflexão, é minimamente estúpido, com todo o peso da palavra, da estupidez, da cupidez, da passionalidade humana, não permitindo a constituição da dignidade humana. E assim, nós finalizamos essa apresentação com 39 minutos e 40 segundos, para que a gente tenha a oportunidade de contar com a participação de vocês nesse momento agora de reflexão, que a minha colega Ângela está a me ajudar aí, para que possamos captar as intervenções, as questões de vocês, para esse momento aí de debate e reflexão. Para esse momento, por enquanto, agradeço a participação de cada qual, agradeço aí
por estarem conosco, prestigiando essa simples proposta, mas que possamos verdadeiramente refletir, pensar. Precisamos muito, principalmente na atual conjuntura em que nos encontramos. Pensar, refletir. Não estou dizendo que devamos nos opor. Pelo contrário, dar direito ao dissenso. Dar voz ao diferente. Para que possamos coletivamente pensar e constituir um pensamento, uma reflexão, uma capacidade racional de existência. Muito bem. E aqui nós temos algumas questões já apresentadas. A Soraya, da UFG. Proclamar autoverdade, expor algo que é meramente uma crença, não pode ser considerado um exercício racional? Sim, Soraya, com certeza. É um exercício racional, no entanto, de uso privado. Não tem nenhum problema, inclusive, volto à expressão mais esdrúxula, porque já tem tantos elementos científicos a comprovar isso, voltar a isso como na Idade Média é um absurdo. E uso esse exemplo exatamente por isso, por tão absurdo e estapafúrdio que é. Alguém acreditar que a Terra é plana é direito dele, é direito privado. Mas não venha, por favor, querer impor isso em ordem pública. Não deixa de ser um exercício racional, mas ele pode ser um exercício estreito ou pode ser um exercício racional mais ampliado. Então, Kant ele seria contraditório se ele dissesse que qualquer ou todo exercício deveria ser regulado ou dirigido. Né? É um exercício, portanto, de ordem privada. O Pedro, do GP Arca, ele nos propõe aqui a seguinte questão. A racionalidade também amparou o nazismo. Pesquisas foram feitas para matar com eficiência. Como analisar a racionalidade nesse sentido? Pedro, estamos juntos. Eu não vou antecipar muito agora, Pedro, mas essa é exatamente a crítica feita ao iluminismo. Né? A mesma razão que foi posta, apresentada para iluminar a humanidade, e assim Adorno, Horkheimer e tantos outros frankfurtianos se propuseram essa questão. Como pode esta razão fazer isso? Promover a barbárie, a violência, a agressividade, promover a mortandade. Como é possível a razão humana banalizar a morte, quando estamos aí no número de 45 mil mortos de Covid-19 no nosso país? Como banalizar a morte? É muito triste pensar numa razão fria, gélida, por que não dizer psicótica, de falta de gestão, de ingerência em medidas e momentos de tamanha dor. Mas nós vamos, Pedro, tratar disso com muito mais detalhamento na nossa próxima live. Sinta-se convidado a estar conosco. Esse é o tema da nossa próxima live. Discutir um dos textos de Adorno e Horkheimer, inclusive, em que tem por título O Conceito de Esclarecimento. Aqui Kant diz, o que é esclarecimento? Adorno e Horkheimer vai mostrar as contradições do iluminismo exatamente a partir desse texto, o conceito de esclarecimento. O Elias nos propõe aqui outra questão. Se a historicidade linear não existe, como compreender a teoria evolucionista do espiritismo no que se refere ao indivíduo e no que se refere à sociedade? Elias, nesse ponto, eu me permito ser Foucaultiano. O meu mestrado foi exatamente feito em Foucault, onde é tecida essa crítica à linearidade histórica. Se pensarmos na história da humanidade, inevitavelmente, nós estamos a falar de vencedores a contarem sua própria história. Nós não escutamos os índios contarem sua história. Nós não escutamos os negros contarem sua história. Foram calados, porque não era o discurso oficial. Assim como nós não vemos, de certa forma, a profundidade da dor. Talvez até mesmo porque ela não nos toca em determinados momentos. E assim, quando nós criticamos essa linearidade, porque a história ela é contada de acordo com a perspectiva de quem é o vencedor, de quem é o colonizador. Nunca me esqueço, minha amiga Elias, de uma vez há muitos anos atrás, porque eu já fiz parte, em outro contexto, em outra vida, mas não em outra existência, no movimento religioso franciscano, em que eu escutei de um português dizer que
os portugueses foram amáveis no processo de colonização, porque eles não eram frios, eles conviviam, eles viveram com os colonizados, eles fundiram culturalmente, dizendo que havia, portanto, muito amor. A história é contada de acordo com as perspectivas de cada qual. E o discurso oficial, ele não perpassa, como diria Foucault, as tessituras arqueológicas do discurso, as tessituras que não aparecem, portanto, na superfície da sociedade. O discurso marginal, ele não é ouvido. A dor não é ouvida. Então, dentro da doutrina espírita, o pensamento que desenvolve uma análise unicamente numa linearidade, digo sem medo de errar, é manco. Nós precisamos entender que o pensamento, inclusive da doutrina, ele tem essa grande carga idealista do iluminismo, porque foi o contexto histórico do qual ele foi fundado. É importante abrir norte, abrir horizontes a uma reflexão viva. Não há como mais separar esses elementos. O próprio Kant, ele resolve essa questão na teoria do conhecimento. Na dimensão da sensibilidade, na dimensão da razão. Essa dimensão já está superada. E nós ainda estamos, de certa maneira, por causa de elementos arcaicos, mantendo-nos numa perspectiva ímpar, né? Uma perspectiva unilateral. Esse é o modelo, essa é a referência. O mundo é muito mais que isso. Se nós aprendemos, se estamos falando de uma concepção teórica reencarnacionista, que é a base teórica, filosófica do Espiritismo, se estamos nos pautando nessa concepção, como você vai negar o elemento da sensibilidade? Negar o elemento, portanto, do empirismo, da vivência, que não é idealista, não é racionalista, não é platônico. Porque, então, ele é usado como medida fundamental para a iluminação dos elementos que a razão não dá conta de chegar. Enfim, essa limitação é nossa, Elias, né? Enquanto integrantes do movimento espírita, presos a esse elemento arcaico e acreditando que as coisas são inamovíveis, fixas e não têm alteração. Com todo respeito, isso não é retomar a Kardec, mas sim dogmatismo, pobre, manco e insuficiente. A Ângela propõe uma questão. A filosofia, por vezes, é muito erudita e parece distante de boa parte da população. Mesmo dentro do movimento espírita, tão afeito, né, à leitura. Poucos se dedicam aos estudos filosóficos. Como ela poderia ser mais acessível e fazer parte do cotidiano enquanto arte de pensar? O exercício do pensamento, eu digo, da livre reflexão, ele é um exercício gradual que todos nós precisamos adquirir. E ele, sem dúvida alguma, ele vai fazer com que a gente soe, demanda esforço. Mas aí, nesse ponto, por vezes, não há como negar que Kant está certo relativamente. Muitas pessoas adoram a comodidade de ser menor, no sentido de, não, o determinado guru disse isso, isso é o certo. Então, aqui é o caminho, aqui é a verdade, aqui não, esse é o caminho. Qual seria a surpresa se um dia nos confrontarmos com a nossa própria verdade e percebermos que a nossa limitação é muito maior do que a gente imagina. É preciso que nós nos abramos a uma reflexão mais abrangente. Então, o exercício de pensar, Ângela, dentro da academia, de fato, ele é erudito, porque ele precisa desse estofo teórico. Mas a gente vai tentando didatizar, fazer com que ele fique mais palatável. E você é testemunha ocular da mesma forma que eu e outros colegas. A EPOS propõe a desenvolver, a apresentar esse estudo filosófico. Mas as pessoas querem chegar à verdade sem esforço, né? A expressão bem popular. Querem o céu, mas não querem morrer, né? É preciso se esforçar, é preciso se empenhar. E é por isso que se vende tanto romances romances espíritas, porque fala de coisas lindas, coisas belas e tal. Ok, elas conectam, elas eclodem a capacidade de pensar, sim. Mas é preciso que a gente tenha a capacidade, a coragem de confrontar nossos próprios dogmas. E perceber que o espiritismo tem perdido sua identidade enquanto reflexão, enquanto pensamento filosófico. O Leles Mendonça propõe a questão: que relação há entre o pensamento de Kardec,
entre o pensamento de Kant e o Espiritismo. Não estou fazendo relação direta, Lelis, mas Kant é um dos grandes ícones na cidade de Königsberg, apresentando essa fundamentação teórica do iluminismo. E o Espiritismo ele nasce exatamente nesse contexto histórico. Lelis, nenhum de nós pensamos fora de um contexto histórico. Portanto, nós não estamos em momento qualquer, não estaríamos em momento qualquer desmerecendo a reflexão kardeciana ou qualquer outra que seja. Mas é preciso entender o homem no seu tempo. E, inevitavelmente, hoje percebemos algumas limitações que outrora não eram percebidas. E ninguém tem a obrigação de pensar além do seu tempo. Isso é um preço muito alto a se pagar. Inclusive de ser nada entendido. Me permitam aí, uma brincadeira, que o diga Zaratustra, né? Aí eu estou fazendo referência a Nietzsche, ao grande profeta que voltou para as cavernas porque a humanidade não conseguiu entendê-lo. A Regina Machado apresenta aqui uma questão. A linearidade histórica poderia ser substituída pela ideia de campo, da reunião de ideias, da sincronicidade, mas ainda funcionando dentro de um sistema de espíritos de épocas. Regina, creio que esse é o grande desafio, ter a capacidade, ter a condição de romper com o espírito de época. É inevitável que pensemos inseridos dentro de uma força, de uma antropologia cultural, da qual está embebida a sua reflexão, obviamente. Estamos dentro do elemento cultural. Não é fácil, é um grande desafio romper com determinados elementos. Mas eu acredito, sincronicamente com você, que essa sincronicidade é esse caminho. Esse elemento, essa capacidade do contágio. E, por vezes, nós podemos pensar que isso seja ilusório ou idealista, mas observemos quantas ideias elas conseguem ganhar amplitude. Ainda mais agora, nesse momento, nesse espaço de lives, apresentações ao vivo, personalidades, influencers, né? Quantos elementos não conseguem acoplar-se a outras pessoas e criar sincronicidade, gerando, portanto, a ideia de campo, de transformação. Não dá mais, realmente não dá mais, para pensar apenas em um prisma de racionalidade tão arcaico, tão cartesiano, que o próprio Kant afirma no prefácio da segunda crítica da razão pura, na segunda edição ali, quando ele diz que o idealismo é um escândalo para a filosofia, no sentido de afirmar a razão como elemento unicamente pré-existente à condição do indivíduo, ao próprio mundo e ao próprio sujeito. É preciso que percebamos a conectividade de tudo isso em nós. Tudo isso está em nós. Não dá mais para pensar de forma tão dicotômica, tão arcaica, tão adoecida, tão, por que não dizer aí, absurda mesmo, né? A Joyce Cabral nos apresenta uma questão e vamos encerrar com ela pela questão do tempo. Ela nos dá boa noite aí e quer agradecer por todo o trabalho empreendido por cada um de nós. A gente que agradece, Joyce, pelo compartilhamento, pela vivência, por estar junto conosco. Ela recomenda a esse grupo que tenha a oportunidade de conversar sobre lucidez no movimento espírita e profundidade no estudo da doutrina espírita. Creio, Joyce, que, de certa forma, contemplamos um pouco dessa reflexão. O que eu diria, com respeito, é que não dá para conversar sobre lucidez dizendo o que é lucidez. Creio que você entende o que eu estou dizendo. Porque eu estaria pautando-me exatamente dentro dos postulados racionalistas, arcaicos e dicotômicos. É preciso construir junto. E a nossa proposta aqui, essa proposta, né, bastante simplória, singela, que ela sirva, portanto, de luz, fazendo referência analogamente aí à ilustração, ao iluminismo, que ela possa iluminar consciências para que possamos refletir juntos, pensar juntos, apresentar novas formas, como a Regina disse, a sincronicidade, a dimensão de campo. É preciso alterar, transformar, é fato, é momento, é necessário que mudemos. Por vezes temos visto traços de atrocidade eclodindo mundo afora, de violência,
de frieza, de um cálculo acerca da vida, o privilégio à dimensão econômica sobrepondo-se à própria humanidade. E nós temos visto manifestações de violência na defesa destas ideias. Muitos podem pensar que isso seja o reino da violência. Eu diria o contrário. Isso é sintomático do desespero. Todos esses indivíduos estão gritando por desespero, porque o tempo deles passou. O tempo deles acabou. Estamos numa era de mudança, estamos numa era de transformação, que está acontecendo não numa dimensão que vem de uma dimensão elevada a chegar em todos nós, não, ela acontece em todas as formas, brincando aqui com a dimensão geográfica, na horizontalidade, na verticalidade, na transversalidade, ela acontece de todas as formas, somos atravessados por esses elementos. Não há mais espaço na sociedade, no coração humano dos indivíduos, em uma significativa maioria, para a violência, para a estupidez, para o machismo, para o racismo, para a segregação. Não há mais espaço para isso. A humanidade não aceita mais. Portanto, com todo respeito e essa abertura de reflexão que apresento, que é minha, mas eu acredito que isso verdadeiramente seja a dor dos indivíduos que não têm mais espaço no mundo para para a defesa desses discursos. E por isso eles aparecem com tanta força de violência. E aí, faço menção a uma música que me vem à mente aqui, do compositor brasileiro Zé Geraldo, que ele diz: toda força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza. E assim, finalizo com Kant, dizendo, sendo, portanto, coerente com o pensamento kantiano, que a razão humana é essa condição, a capacidade da reflexão numa dimensão pública, convidando todos a comporem esse pensamento enquanto humanidade, é essa dimensão da dignidade humana, e que precisamos ver respeitada. E nós, enquanto aefos, vamos brigar sempre pelo direito ao dissenso, pelo direito a ser divergente, pelo direito a trazer o pensamento de oposição, porque é somente assim que o pensamento estará vivo e se constituirá na sua abertura, sempre com respeito e com a verdadeira fraternidade. Agradecemos a participação de todos e todas que estiveram conosco, mantenhamos-nos unidos, verdadeiramente fraternos, com esperança, em momentos melhores que não apenas virão, mas estão acontecendo gradativamente, apesar de tanta dor, apesar de tanto sentimento de desolação que por vezes encontramos, mas que possamos ser luzes em diversos espaços. E nós agradecemos a todos que, neste ou em outro plano, tanto contribuem conosco, numa capacidade reflexiva, numa capacidade de interconectividade. Porque, acima de tudo, não importa se Alá, Yahvé, não importa se Deus, não importa qual nome o atribuamos. A divindade, o pressuposto fundamental desse pensamento é o amor. Que essa energia possa nos unir verdadeiramente enquanto humanidade, numa condição inevitável de transformação em mim, no outro e em todos nós. Obrigado. Fiquem atentos, fiquem atentas, por gentileza, à divulgação que continuaremos a fazer da nossa próxima live, porque nela nós vamos fazer e apresentar algumas oposições a esta reflexão do idealismo, e creio que muitos que apresentaram questões aqui pode ser que se sintam contemplados por ela também. Um grande abraço, mais uma vez, obrigado pela participação e contamos sempre com o apoio e ajuda de cada um de vocês. Obrigado. Boa noite.